Percebi o clima da sala mudar, antes mesmo de Gerald começar a falar. Estávamos no slide 15, o das estimativas financeiras. Era justamente a parte da apresentação em que eu tinha investido mais tempo, aquela que eu dominava completamente, e onde normalmente os clientes se inclinavam na cadeira, mais atentos. Até ali, tudo vinha seguindo bem. Com cerca de 23 minutos de reunião, a equipe da Crestline estava envolvida, fazendo perguntas relevantes e reagindo nos momentos certos. Gerald Lawson, vice-presidente de operações, acompanhava com atenção desde o início. Foi então que notei o reflexo de Harlan no vidro da sala de conferências. Ele se mexeu na cadeira e se inclinou em direção a Gerald. O que ele disse foi rápido, algo em torno de 10 segundos, mas suficiente para eu perceber a expressão de Gerald mudar ali, na hora. O interesse deu lugar a uma preocupação visível, que logo se transformou em algo mais frio e calculado. Ao redor da mesa, algumas pessoas da Crestline também começaram a perceber. Aos poucos, os corpos ficaram mais rígidos. Alguns olhares se desviaram. Gerald se levantou, ajeitou o paletó e evitou olhar diretamente para mim. Gerald afirmou que, diante do que foi apresentado, a Crestline precisaria reavaliar a continuidade do contrato internamente. A sala ficou em silêncio. Nem o ar-condicionado parecia fazer barulho. Posso perguntar o motivo? Minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Gerald hesitou por um instante e olhou para Harlan antes de responder. Seu supervisor levantou algumas preocupações. Segundo ele, existem dúvidas sobre a sua consistência. Em um projeto desse porte, isso pesa bastante. Mas essa avaliação ainda vai passar por validações internas antes de qualquer decisão definitiva. Harlan então se levantou. Ajustou a gravata com calma, chamando atenção de forma sutil, como quem já está acostumado a esse tipo de situação. Eu tentei te alertar, Dale. Ele manteve um tom controlado. A liderança já vinha com algumas dúvidas, mas eu insisti para que você tivesse essa oportunidade. Balançou a cabeça levemente, com uma expressão de decepção medida, quase ensaiada. É uma pena ter chegado a esse ponto. Harlan já tinha fama de ser duro em reuniões, principalmente quando estava sob pressão por resultados. Ainda assim, a forma como ele conduzia aquilo parecia cuidadosamente calculada. 7 pessoas estavam me observando. Fechei o laptop e peguei minha bolsa com calma. Por dentro, eu queria sair dali o mais rápido possível, mas forcei meus movimentos a desacelerarem. Não ia dar a ele o gosto de me ver perder o controle. Quando cheguei à porta, parei por um segundo. Olhei primeiro para Harlan, depois para Gerald. Depois você confere sua caixa de entrada. Tem material lá que vocês vão querer ver com calma. Não esperei resposta. Saí e deixei a porta se fechar. Mas antes que ela encostasse completamente, segurei por um instante. Harlan já estava pegando o celular, rápido demais para quem tinha demonstrado tanta confiança até então. Era esse tipo de detalhe que começava a mostrar mais do que ele queria. Meu nome é Dale Mercer. Tenho 57 anos. Sou gerente sênior de desenvolvimento de negócios e trabalho na mesma empresa há 14 anos. A conta do Crestline Manufacturing Group girava em torno de 2.040.000 por ano e era, sem dúvida, o maior negócio da minha carreira. Faltavam 3 anos para a minha aposentadoria planejada. Eu queria encerrar esse ciclo com algo relevante. Aquilo deveria ser esse momento. Parado no corredor, respirei fundo. O jogo ainda não tinha acabado. Eu só precisava manter a cabeça no lugar. Deixa eu voltar alguns meses. Harlan Cross assumiu como vice-presidente do departamento depois de uma carreira em um dos nossos principais concorrentes. A reputação dele já era conhecida. Focado em reestruturação, entregava resultados e tinha histórico de montar equipes eficientes. Nossa CEO, Paula Whitfield, demonstrava claramente satisfação com a contratação. Na primeira conversa que tivemos, ele analisou meu portfólio,
fez perguntas bem direcionadas e disse que eu era exatamente o tipo de profissional que ele queria ter por perto para fortalecer o time. Acreditei nisso por pouco tempo. O primeiro sinal apareceu em uma reunião estratégica com a liderança. Eu tinha passado semanas preparando uma análise de mercado voltada para um segmento da indústria que ainda não estava sendo explorado pela maioria dos concorrentes. Os dados eram consistentes. A oportunidade fazia sentido. Mostrei tudo para Harlan no dia anterior. Ele disse que eu deveria apresentar, mas não foi o que aconteceu. Ele começou a reunião antes que eu tivesse a chance. Apresentou toda a análise como se fosse dele. Pesquisa, dados, segmentação, conclusões, tudo. Quando terminou, olhou para mim com naturalidade. Dale, acho que você tinha algo a complementar. Naquele momento, eu sabia que podia dar errado, mas também sabia que não tinha espaço para confronto direto ali. Sem provas, diante de uma sala que acabava de ver o novo vice-presidente ser elogiado pela CEO, qualquer reação minha soaria como ressentimento. Apresentei um material alternativo que eu tinha preparado e passei o restante da reunião ouvindo os elogios direcionados a ele. Naquela noite, tentei racionalizar. Talvez tivesse sido pontual, um mal-entendido. Não era. Com o passar das semanas, um padrão começou a aparecer. Não foi imediato. Houve dúvidas, pequenas fricções e situações difíceis de explicar. Projetos sob minha responsabilidade começaram a enfrentar obstáculos que antes não existiam. Recursos prometidos deixavam de aparecer. Informações importantes chegavam atrasadas, tarde o suficiente para comprometer prazos que eu nunca tinha perdido em 14 anos. E toda vez que algo dava errado, Harlan surgia com uma solução pronta e levava o crédito. Minhas ideias eram descartadas em reuniões, sem muita discussão. Semanas depois voltavam, levemente ajustadas, sendo apresentadas por ele, e dessa vez, aprovadas. Quando tentei conversar diretamente, ele mantinha um tom calmo, quase cordial, e sugeria que eu poderia estar confundindo a sequência dos acontecimentos. No quarto mês, minhas avaliações começaram a mudar. Depois de 14 anos com desempenho consistente, começaram a surgir observações sobre comunicação e estabilidade. Justamente os pontos que sempre foram meus diferenciais. Pensei em sair. Faltavam 3 anos para minha aposentadoria. Eu não precisava entrar em um conflito político desgastante com alguém claramente mais experiente nesse tipo de jogo. Ir embora seria o caminho mais simples, mas algo não fechava. A repetição dos problemas não parecia aleatória. O padrão era preciso demais. Os recursos sumiam exatamente quando eu mais precisava. Os prazos mudavam o suficiente para me prejudicar, mas não a ponto de parecer algo intencional. As ideias voltavam, sempre depois de serem descartadas. Aquilo não era coincidência, era estratégia. Certa noite, já quase 5 meses depois, eu estava trabalhando até mais tarde. O escritório estava praticamente vazio. Foi quando Roy Pittman apareceu, diretor de TI. 16 anos de empresa. Alguém que já tinha visto muita coisa acontecer ali dentro. Não éramos próximos, mas havia respeito. Ele parou ao meu lado, olhou em volta e falou mais baixo. Você ainda está aqui, Dale? Pelo visto, ele ficou em silêncio por um momento. Já vi isso antes. Mudam os nomes, mas o roteiro é o mesmo. Um líder novo chega, identifica quem pode se destacar demais e começa a enfraquecer essa pessoa aos poucos. Isola, corta suporte, deixa pequenos problemas se acumularem. Quando a reputação começa a ser afetada, o resto acontece sozinho. Ele fez uma pausa antes de continuar. Harlan já usou esse mesmo padrão em outras empresas. O pessoal de TI troca informação. A gente vê esse tipo de coisa nos registros. Perguntei como ele tinha tanta certeza, porque na maioria das vezes, quem está passando por isso só percebe quando já é tarde demais.
Eles estão ocupados demais tentando provar o próprio valor. Ele deu 2 batidas leves na minha mesa. Pensa bem em quem ganha com essa sequência de problemas que você está enfrentando. E talvez comece a prestar mais atenção no que você registra e no que deixa de registrar. E foi embora, sem dramatização, sem olhar para trás, sem continuar a conversa. Só aquilo. Fiquei sentada por um bom tempo depois que ele saiu. Até ali, eu vinha jogando na defesa, tentando proteger minha reputação, organizando registros, documentando tudo o que fazia para provar que continuava sendo confiável. Mas Harlan não estava atacando o meu trabalho diretamente. Ele estava mexendo com a forma como as pessoas enxergavam esse trabalho. E isso mudava tudo. Não se muda a percepção mostrando planilhas. Percepção muda quando as pessoas vivem experiências que contradizem aquilo que ouviram. Foi ali que parei de pensar em me defender e comecei a pensar em como vencer de verdade. O plano tinha 2 partes e exigia mais paciência do que eu gostaria de ter. A primeira era sobre registros. Na manhã seguinte, comecei a copiar Roy em todas as atualizações de projeto que eu enviava. Relatórios de andamento, pedidos de recurso, confirmações de prazo, qualquer comunicação ligada a entregas. Sem alarde, sem parecer estratégico, só consistência. Com o tempo, sem que ninguém percebesse, aquilo começou a formar um histórico completo dentro do sistema de TI. Cada recurso que deixava de existir, cada prazo ajustado, cada dificuldade que surgia sem explicação. Roy não comentou nada. Nem precisava. Os dados estavam se organizando sozinhos. Registros, mensagens internas e relatórios começaram, aos poucos, a mostrar inconsistências em decisões que antes passavam despercebidas. A segunda parte envolvia a Crestline. Eu vinha construindo esse relacionamento havia quase 1 ano, e o tipo de confiança que existia ali não era algo que desse para fingir. Eu não lidava só com Gerald no nível executivo. Eu me tornei útil para quem realmente fazia o trabalho acontecer no dia a dia. Randall Voss, na logística, Nadine Burrell, nas finanças, e os líderes da implementação. Quando surgiam dúvidas, eu respondia. Quando fazia uma recomendação, explicava o raciocínio por trás. Não era só dizer o que fazer, era mostrar o porquê. Uma vez, Randall comentou comigo: "Você é o único consultor que explica o motivo. Os outros só dizem o que precisa ser feito e deixam a gente se virar com o resto." Essas relações não foram construídas como estratégia. Era simplesmente a forma como eu sempre trabalhei. Mas agora, elas passariam a ter um peso que eu não tinha previsto. Quando Harlan avisou que participaria da apresentação da Crestline, mesmo tendo criticado toda a abordagem nas reuniões anteriores, ficou claro o que ele pretendia. Ele já tinha feito isso antes. Entrar na apresentação de outra pessoa, criar uma ruptura no momento certo e se posicionar como a voz equilibrada diante de um problema. O profissional prudente, a pessoa que já tinha alertado antes. Na noite anterior enviei uma mensagem curta para Gerald e para Nadine. Sem explicação, sem contexto, sem antecipar nada. Apenas uma pergunta. Se amanhã surgirem comentários inesperados sobre minha confiabilidade profissional, você confia o suficiente na sua experiência direta comigo para questionar isso? Só isso. Enviei. E tentei dormir. Não foi uma boa noite, mas fiz o que dava. O resto não dependia mais de mim. Dependia de algo mais difícil de medir, se aqueles relacionamentos eram reais ou apenas educação profissional. Na manhã seguinte, eu descobriria. Antes da apresentação, Harlan me encontrou no corredor, perto dos elevadores. Grande dia. Ele já estava pronto, paletó alinhado, postura tranquila, como alguém completamente confortável na situação. "Você está nervoso?" "De jeito nenhum. Estou preparado."
O sorriso dele mudou levemente. Mas contido, lembre-se, essa conta é importante. A empresa espera um resultado muito forte aqui. Se em algum momento você sentir que a situação está fugindo do controle, posso intervir. Agradeço. E agradeci mesmo, só não da forma que ele imaginava. Durante o trajeto, revisei mentalmente a apresentação. Eu tinha construído aquilo ao longo de 4 meses. Cada número validado. Cada estimativa pensada para aguentar questionamentos. Cada parte organizada para conduzir naturalmente até o ponto mais importante, o slide 15. Era ali que o argumento se sustentava por completo. E era exatamente ali que eu sabia que ele tentaria agir. Os primeiros 20 minutos seguiram como planejado. A equipe da Crestline estava envolvida. Gerald fazia perguntas que mostravam que estava acompanhando o raciocínio. Randall cruzou meu olhar uma vez e fez um leve sinal positivo. Até os 2 participantes que eu conhecia menos estavam mais atentos, inclinados para a frente. Foi nesse momento que percebi algo mudar. Harlan começou a ficar desconfortável. Ele tinha entrado esperando corrigir uma apresentação problemática. Mas o que estava acontecendo era o contrário. E a cada slide que passava sem falhas, o espaço dele diminuía. No slide 14, a postura dele já era outra. Ele não olhava mais para a tela. Observava as pessoas. Avancei. Slide 15. Mantive a voz estável. Continuei conduzindo a apresentação com calma. Olhei ao redor da mesa, buscando manter a atenção de todos. E no reflexo do vidro ao lado, vi o movimento. Harlan se inclinando em direção a Gerald. Disse algo rápido. Gerald ouviu. Alguns segundos. A expressão dele mudou. Nada exagerado, mas suficiente. Alguns minutos depois, Gerald se levantou. Esperei. Deixei que ele falasse. A posição da empresa, as preocupações levantadas, a necessidade de consistência, e que aquilo ainda passaria por avaliação interna. Depois, Harlan assumiu, o discurso já conhecido, o gestor que tentou ajudar, que percebeu riscos, que lamentava o rumo da situação. Ele foi convincente. Dava para ver que não era a primeira vez. Por um momento achei que tinha perdido. Fechei o laptop, peguei minha bolsa, caminhei até a porta. Antes de sair, falei. Depois, confere sua caixa de entrada. Não olhei para trás. Mas ouvi o movimento na sala. E no instante final, antes da porta fechar, vi Harlan pegando o celular rápido demais para alguém tão seguro. Desci um andar. Encontrei um corredor vazio. Encostei na parede. Respirei fundo algumas vezes. Ali era o ponto mais incerto de tudo. A partir dali, não dependia mais de mim. Dependia das pessoas da Crestline confiarem no que viveram. Mais do que no que acabaram de ouvir. Não foi imediato. Houve resistência, dúvidas e trocas internas antes de qualquer reação mais clara. Pouco depois, o RH iniciou uma análise formal para entender o que tinha acontecido durante a apresentação. Meu telefone vibrou. Randall Voss. O que aconteceu lá dentro? Metade do pessoal de operações começou a mandar mensagem para o Gerald. Vamos marcar uma reunião urgente amanhã cedo. Você precisa ver isso. Ele enviou as capturas. Uma discussão intensa começou a surgir nos canais internos da Crestline. Não de uma vez, mas crescendo. Aos poucos, algumas pessoas começaram a questionar o que tinha sido dito na reunião. Gente que tinha trabalhado comigo ao longo do último ano. Gente que conhecia, na prática, como eu operava. Eles não estavam me defendendo por obrigação, nem porque alguém pediu. Era outra coisa. A versão que tinham acabado de ouvir simplesmente não batia com a experiência que eles tiveram comigo. Randall iniciou tudo com uma mensagem simples para a equipe de operações. Alguém aqui já viu o Dale agir de forma inadequada? Porque eu trabalho com ele há 11 meses e, sinceramente, não parece que estamos falando da mesma pessoa. As respostas começaram a aparecer rápido,
mas a mensagem que realmente mudou o rumo veio de Nadine Burrell, diretora financeira da Crestline. Ela raramente se envolvia em assuntos ligados a fornecedores. Isso normalmente ficava com Gerald. Ainda assim, ela enviou uma mensagem direta para ele e para toda a equipe executiva da Crestline, sem rodeios. Trabalhei com Dale em 3 iniciativas diferentes ao longo do último ano. Em todas elas, suas análises foram consistentes. A comunicação sempre foi clara e o acompanhamento constante. O que foi dito naquela sala hoje não condiz com a experiência que tivemos com ele. Sugiro que essa decisão seja pausada até entendermos melhor o cenário completo. Na mesma noite, Gerald marcou uma reunião formal de alinhamento para as 9 da manhã. Lena Winters me ligou pessoalmente. As 2 equipes de liderança estariam presentes, completas. Li a mensagem de Nadine 2 vezes. Depois, deixei o celular de lado e fiquei em silêncio por um momento. Durante 8 meses, fiquei me perguntando se tinha interpretado tudo certo. Se os relacionamentos que construí dentro da Crestline eram reais ou apenas cordialidade profissional. Se no fim, alguém se posicionaria ou se tudo seria ignorado. Nadine respondeu isso. Naquela noite, cerca de 2 horas antes de tentar dormir, organizei o registro do projeto que Roy vinha acumulando discretamente no sistema de TI nos últimos 3 meses. Eram 8 meses de histórico com data e hora. Cada solicitação de recurso, cada ajuste de prazo, cada obstáculo enfrentado. Sem acusações, sem comentários, apenas os dados, organizados em sequência. Encaminhei tudo para Paula Whitfield, com uma única linha. Contexto para a reunião de amanhã. Depois disso, fechei o laptop e tentei descansar. Por volta das 16h30 daquele mesmo dia, antes mesmo de chegar em casa, a assistente de Paula me ligou informando que haveria uma reunião de emergência na sala da diretoria. Eu, Harlan, Walter Hines, do RH, e Paula. 30 minutos. Fiz o retorno imediatamente. Quando entrei na sala, Harlan já estava lá. Parecia tranquilo. Ainda de paletó, postura relaxada, com a confiança de alguém que achava que estava lidando com uma situação sob controle. Ele me olhou rapidamente quando me sentei, fez um leve aceno com a cabeça e desviou o olhar. Paula começou direto. A Crestline pediu uma reunião formal de alinhamento amanhã, às 9 da manhã. Lena Winters entrou em contato comigo pessoalmente. Ela olhou para nós 2. Quero entender o que aconteceu naquela apresentação hoje, antes de irmos até lá amanhã. Harlan falou primeiro, não esperou o convite. Apresentou sua versão com calma, sem demonstrar tensão. Disse que havia preocupações com desempenho se acumulando há meses. Falou de um padrão de inconsistências que ele vinha tentando resolver de forma reservada. Explicou que decidiu participar da apresentação por responsabilidade com a conta. E finalizou dizendo que lamentava que a situação tivesse chegado àquele ponto publicamente. Ele sabia se posicionar. Eu já tinha visto isso antes, mas ali, na minha frente, em uma sala menor, ficou mais claro. As pausas bem calculadas. O tom controlado, que parecia mais preocupação do que acusação. A forma como tudo era apresentado como cuidado, não ataque. Paula ouviu sem demonstrar reação. Depois, olhou para mim. Mantive a objetividade. Expliquei que, ao longo de 8 meses, observei um padrão constante de redução de recursos, atrasos na comunicação e mudanças de prazo sem explicação clara. Comentei que ideias que apresentei internamente foram descartadas e depois reapresentadas por Harlan, como se fossem dele, e que minhas avaliações de desempenho tinham mudado de positivas para preocupantes em áreas onde meu histórico com clientes continuava consistente. Harlan soltou uma risada curta e me interrompeu. Essa é uma acusação séria sem prova concreta. Respirei antes de responder. Eu não registrei uma queixa formal. Sabia que, sem documentação,
isso poderia parecer exatamente o que você está dizendo. Por isso, documentei de outra forma. Paula me olhou com atenção. Como assim? Significa que Roy Pittman manteve um registro com data e hora no sistema de TI nos últimos 3 meses. Cada solicitação de recurso, cada ajuste de prazo, cada atualização de projeto que eu enviei, ele estava copiado. Encaminhei o material completo para você hoje à noite, antes da reunião. Paula não comentou, mas pegou o celular e conferiu rapidamente. A expressão de Harlan mudou. Foi discreto, um leve tensionamento no rosto. Mas depois de tanto tempo observando, dava para perceber. Walter, do RH, fez algumas perguntas mais técnicas sobre procedimento. Harlan respondeu com firmeza, retomando o controle da conversa. Ele destacou que registros de projeto, por si só, não comprovam sabotagem, que a realocação de recursos é comum em ambientes corporativos e que desenvolver ideias a partir de discussões coletivas faz parte do funcionamento das equipes. Ele não estava errado nesse ponto. O material, sozinho, não resolveria tudo, mas também não era a única coisa. No final da reunião, Harlan fez mais um movimento. De forma calma e aparentemente razoável, sugeriu que, considerando a situação delicada com a Crestline, seria melhor ele conduzir a reunião do dia seguinte no lugar de Dale. Disse que me colocar novamente à frente tão pouco tempo depois do ocorrido poderia passar uma imagem de desorganização e que ele poderia justificar isso como uma decisão da liderança para trazer mais estabilidade. Paula o observou por alguns segundos. Depois respondeu: Eu mesma vou conduzir a reunião de amanhã. Os dois participam. Nenhum dos dois lidera. Harlan concordou com um leve aceno, como se já esperasse isso. Levantou, ajustou o paletó e saiu sem olhar para mim. Paula esperou a porta fechar. Então falou em um tom mais baixo. Tenta descansar um pouco, Dale. Amanhã vai ser importante. Dormir não foi fácil. Fiquei revisando cenários, procurando falhas no que tinha preparado, pensando se tinha deixado passar alguma coisa. Por volta das 5:30 da manhã, levantei. Cheguei à minha mesa às 7. Às 8:15, Paula percebi o clima da sala mudar, antes mesmo de Gerald começar a falar. Estávamos no slide 15, o das estimativas financeiras. Era justamente a parte da apresentação em que eu tinha investido mais tempo, aquela que eu dominava completamente, e onde normalmente os clientes se inclinavam na cadeira, mais atentos. Até ali, tudo vinha seguindo bem. Com cerca de 23 minutos de reunião, a equipe da Crestline estava envolvida, fazendo perguntas relevantes e reagindo nos momentos certos. Gerald Lawson, vice-presidente de operações, acompanhava com atenção desde o início. Foi então que notei o reflexo de Harlan no vidro da sala de conferências. Ele se mexeu na cadeira e se inclinou em direção a Gerald. O que ele disse foi rápido, algo em torno de 10 segundos, mas suficiente para eu perceber a expressão de Gerald mudar ali, na hora. O interesse deu lugar a uma preocupação visível, que logo se transformou em algo mais frio e calculado. Ao redor da mesa, algumas pessoas da Crestline também começaram a perceber. Aos poucos, os corpos ficaram mais rígidos. Alguns olhares se desviaram. Gerald se levantou, ajeitou o paletó e evitou olhar diretamente para mim. Gerald afirmou que, diante do que foi apresentado, a Crestline precisaria reavaliar a continuidade do contrato internamente. A sala ficou em silêncio. Nem o ar-condicionado parecia fazer barulho. Posso perguntar o motivo? Minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Gerald hesitou por um instante e olhou para Harlan antes de responder. Seu supervisor levantou algumas preocupações. Segundo ele, existem dúvidas sobre a sua consistência. Em um projeto desse porte, isso pesa bastante. Mas essa avaliação ainda vai passar por validações internas antes de qualquer decisão definitiva. Harlan então se levantou.
Ajustou a gravata com calma, chamando a atenção de forma sutil, como quem já está acostumado a esse tipo de situação. Eu tentei te alertar, Dale. Ele manteve um tom controlado. A liderança já vinha com algumas dúvidas, mas eu insisti para que você tivesse essa oportunidade. Balançou a cabeça levemente, com uma expressão de decepção medida, quase ensaiada. É uma pena ter chegado a esse ponto. Harlan já tinha fama de ser duro em reuniões, principalmente quando estava sob pressão por resultados. Ainda assim, a forma como ele conduzia aquilo parecia cuidadosamente calculada. 7 pessoas estavam me observando. Fechei o laptop e peguei minha bolsa com calma. Por dentro, eu queria sair dali o mais rápido possível, mas forcei meus movimentos a desacelerarem. Não ia dar a ele o gosto de me ver perder o controle. Quando cheguei à porta, parei por um segundo. Olhei primeiro para Harlan, depois para Gerald. Depois você confere sua caixa de entrada. Tem material lá que vocês vão querer ver com calma. Não esperei resposta. Saí e deixei a porta se fechar. Mas antes que ela encostasse completamente, segurei por um instante. Harlan já estava pegando o celular, rápido demais para quem tinha demonstrado tanta confiança até então. Era esse tipo de detalhe que começava a mostrar mais do que ele queria. Meu nome é Dale Mercer. Tenho 57 anos. Sou gerente sênior de desenvolvimento de negócios e trabalho na mesma empresa há 14 anos. A conta do Crestline Manufacturing Group girava em torno de 2.040.000 por ano e era, sem dúvida, o maior negócio da minha carreira. Faltavam 3 anos para a minha aposentadoria planejada. Eu queria encerrar esse ciclo com algo relevante. Aquilo deveria ser esse momento. Parado no corredor, respirei fundo. O jogo ainda não tinha acabado. Eu só precisava manter a cabeça no lugar. Deixei voltar alguns meses. Harlan Cross assumiu como vice-presidente do departamento depois de uma carreira em um dos nossos principais concorrentes. A reputação dele já era conhecida. Focado em reestruturação, entregava resultados e tinha histórico de montar equipes eficientes. Nossa CEO, Paula Whitfield, demonstrava claramente satisfação com a contratação. Na primeira conversa que tivemos, ele analisou meu portfólio, fez perguntas bem direcionadas e disse que eu era exatamente o tipo de profissional que ele queria ter por perto para fortalecer o time. Acreditei nisso por pouco tempo. O primeiro sinal apareceu em uma reunião estratégica com a liderança. Eu tinha passado semanas preparando uma análise de mercado voltada para um segmento da indústria que ainda não estava sendo explorado pela maioria dos concorrentes. Os dados eram consistentes. A oportunidade fazia sentido. Mostrei tudo para Harlan no dia anterior. Ele disse que eu deveria apresentar, mas não foi o que aconteceu. Ele começou a reunião antes que eu tivesse a chance. Apresentou toda a análise como se fosse dele. Pesquisa, dados, segmentação, conclusões, tudo. Quando terminou, olhou para mim com naturalidade. Dale, acho que você tinha algo a complementar. Naquele momento, eu sabia que podia dar errado, mas também sabia que não tinha espaço para confronto direto ali. Sem provas, diante de uma sala que acabava de ver o novo vice-presidente ser elogiado pela CEO, qualquer reação minha soaria como ressentimento. Apresentei um material alternativo que eu tinha preparado e passei o restante da reunião ouvindo os elogios direcionados a ele. Naquela noite, tentei racionalizar. Talvez tivesse sido pontual, um mal-entendido. Não era. Com o passar das semanas, um padrão começou a aparecer. Não foi imediato. Houve dúvidas, pequenas fricções e situações difíceis de explicar. Projetos sob minha responsabilidade começaram a enfrentar obstáculos que antes não existiam. Recursos prometidos deixavam de aparecer. Informações importantes chegavam atrasadas, tarde o suficiente para comprometer prazos que eu nunca tinha perdido em 14 anos. E toda vez que algo dava errado, Harlan surgia com uma solução pronta e levava o crédito.
Minhas ideias eram descartadas em reuniões, sem muita discussão. Semanas depois, voltavam, levemente ajustadas, sendo apresentadas por ele, e dessa vez, aprovadas. Quando tentei conversar diretamente, ele mantinha um tom calmo, quase cordial, e sugeria que eu poderia estar confundindo a sequência dos acontecimentos. No quarto mês, minhas avaliações começaram a mudar. Depois de 14 anos com desempenho consistente, começaram a surgir observações sobre comunicação e estabilidade. Justamente os pontos que sempre foram meus diferenciais. Pensei em sair. Faltavam 3 anos para minha aposentadoria. Eu não precisava entrar em um conflito político desgastante com alguém claramente mais experiente nesse tipo de jogo. Ir embora seria o caminho mais simples, mas algo não fechava. A repetição dos problemas não parecia aleatória. O padrão era preciso demais. Os recursos sumiam exatamente quando eu mais precisava. Os prazos mudavam o suficiente para me prejudicar, mas não a ponto de parecer algo intencional. As ideias voltavam, sempre depois de serem descartadas. Aquilo não era coincidência, era estratégia. Certa noite, já quase 5 meses depois, eu estava trabalhando até mais tarde. O escritório estava praticamente vazio. Foi quando Roy Pittman apareceu, diretor de TI. 16 anos de empresa. Alguém que já tinha visto muita coisa acontecer ali dentro. Não éramos próximos, mas havia respeito. Ele parou ao meu lado, olhou em volta e falou mais baixo. Você ainda está aqui, Dale? Pelo visto, ele ficou em silêncio por um momento. Já vi isso antes. Mudam os nomes, mas o roteiro é o mesmo. Um líder novo chega, identifica quem pode se destacar demais e começa a enfraquecer essa pessoa aos poucos. Isola, corta suporte, deixa pequenos problemas se acumularem. Quando a reputação começa a ser afetada, o resto acontece sozinho. Ele fez uma pausa antes de continuar. Harlan já usou esse mesmo padrão em outras empresas. O pessoal de TI troca informação. A gente vê esse tipo de coisa nos registros. Perguntei como ele tinha tanta certeza, porque na maioria das vezes, quem está passando por isso só percebe quando já é tarde demais. Eles estão ocupados demais tentando provar o próprio valor. Ele deu 2 batidas leves na minha mesa. Pensa bem em quem ganha com essa sequência de problemas que você está enfrentando. E talvez comece a prestar mais atenção no que você registra e no que deixa de registrar. E foi embora, sem dramatização, sem olhar para trás, sem continuar a conversa. Só aquilo. Fiquei sentada por um bom tempo depois que ele saiu. Até ali, eu vinha jogando na defesa, tentando proteger minha reputação, organizando registros, documentando tudo o que fazia para provar que continuava sendo confiável. Mas Harlan não estava atacando o meu trabalho diretamente. Ele estava mexendo com a forma como as pessoas enxergavam esse trabalho. E isso mudava tudo. Não se muda a percepção mostrando planilhas. Percepção muda quando as pessoas vivem experiências que contradizem aquilo que ouviram. Foi ali que parei de pensar em me defender e comecei a pensar em como vencer de verdade. O plano tinha 2 partes e exigia mais paciência do que eu gostaria de ter. A primeira era sobre registros. Na manhã seguinte, comecei a copiar Roy em todas as atualizações